Oi, gente. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a honra e glória do nome do Senhor, com mais uma das nossas campanhas, né? Estamos no 6º dia de campanha para a honra e glória do nome do Senhor, né? Chegamos até aqui junto com o Senhor, em meio a muitas batalhas, muitas lutas. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, estamos vencendo cada uma delas. Com a nossa palavra que se encontra em Isaías 38, que nos diz assim: a doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amon, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, como com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá, dizem a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi a sua lágrima. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Essa é uma palavra, né, muito forte para fazer a gente pensar, raciocinar, né, nos nossos dias de hoje, no nosso chamado para com Deus. Porque vemos aqui, como eu já falei antes, né, e tenho batido nessa tecla de quem era o rei Ezequias. E como ele estava se desviando do propósito do Senhor. Mas vemos ali que Ezequias, ele estava numa ameaça, né? De um outro povo, de um outro rei. E ali, Ezequias, ele ali adoece. E aquela cidade toda fica ali atormentada, amedrontada, por conta da ameaça, né, daquele outro rei da Síria, que queria invadir ali, os israelitas. Então, quando Ezequias, ele ouve a palavra do Senhor pelo profeta Isaías, ele entende que a decisão dele não vai beneficiar apenas ele, mas toda uma cidade, porque o Senhor colocou um povo para que ele fosse responsável pelaquele povo. Então toda aquela cidade ia se dar bem, né, pela atitude que ele iria tomar. E ali, ele ali se arrepende de ter se afastado do propósito do Senhor, por amor àquele povo também, por amor os israelitas. E ali ele se arrepende de ter se afastado do propósito do Senhor. E ali ele clama ao Senhor, ele pede a misericórdia do Senhor. E muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Porque muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor também estão sofrendo danos, estão, né, sofrendo percas, estão também passando por situações. Muitas das vezes é por conta do propósito que Deus tem na sua vida. Por conta das suas atitudes, a sua casa sofre danos.
os teus sofrem danos por conta das nossas atitudes. Que é um outro exemplo, Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? Ali pregar o evangelho do Senhor. Fazer aquele povo se arrepender. Mas quando Jonas entra ali naquele barco, todos que estão ali no barco sofrem junto com Jonas. E assim é no tempo de hoje. Porque muitas das vezes a gente vê um lar desmoronando, muitas das vezes a gente vê um casamento se desfazendo, muitas das vezes a gente vê ali, né, algo acontecendo numa família e muitos ficam se perguntando por quê? O que está acontecendo? Muitas das vezes é por conta de um que está lá dentro, que não quer obedecer o chamado qual Deus tem para a vida deles. Então, se é você que tem que o Senhor tem chamado, se é você qual o Senhor tem depositado a confiança dele em você, se é você que Deus tem escolhido para exercer um chamado, se posicione diante do Senhor e faça aquilo que o Senhor decretou que você fizesse, para que a sua casa, para que a sua família, para que seus bens não venham sofrer dano. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia. Que muitas das vezes o dano está numa enfermidade, numa porta fechada. E não estamos entendendo por que o espírito de enfermidade entrou, a porta fechada. Porque muitas das vezes você já se desviou aqui, ó, em pensamento, no coração. Já está desviado do propósito de Deus. Daquilo, do chamado qual Deus tem para a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que cada um de vocês que vai assistir essa live, que você reconheça que você é um escolhido, que muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. E os escolhidos do Senhor, o Senhor Ele guarda, Ele livra, Ele protege, Ele separa. Em nome de Jesus, é o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Pessoal, já peço em nome do Senhor Jesus Cristo, não esqueça de deixar o like de vocês, compartilhar com 7 pessoas, se inscreva no canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente ouve os noticiários todos os dias e vê como vai ficar difícil a gente entrar aqui na internet para levar essa palavra, essa verdade do Senhor. Então você que está aí do outro lado, compartilhando dessa palavra, faz o ID do Senhor. Porque vai ter um tempo que nós não vamos ter essa liberdade de estar entrando aqui no canal para levar a palavra do Senhor, para despertar os nossos irmãos dessa verdade. Então aproveite, eu conto essa verdade. Aproveite enquanto estamos em um tempo qual temos essa liberdade. Para a honra e a glória do nome do Senhor. É tudo que eu peço a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Para a honra e a glória do nome do Senhor, chegamos na nossa 6ª campanha até aqui. No livro de Isaías 38. Creio que o Senhor já está movendo os céus,
já está fazendo um mover, né, sobre a vida de cada um daquele que crê. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, se você tem acompanhado essa campanha, deixa aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. E me diz se você tem acompanhado todas as campanhas, se você tem gostado, se o Senhor tem feito, se você tem tido resposta do Senhor para com a sua vida. Amém? E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, estou aqui diante do Senhor, mais uma vez, Pai amado, Pai querido, levando diante do Senhor, Pai, essas vidas que se encontram aqui, essas vidas aqui, Pai, que está confiante no Senhor. Cada inscrito deste canal, cada um que vai compartilhar, que vai deixar o seu like, que confia no Senhor, Pai. E está aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo, aprendendo a Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor visite os seus lares, peço que o Senhor visite sua casa, peço que o Senhor visite as suas famílias, peço que o Senhor visite os seus familiares, peço que o Senhor visite a sua parentela, aqueles que estão enfermos. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor repreenda, Pai, o espírito de enfermidade, o espírito de morte, o espírito de fracasso, o espírito, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, de vergonha, o espírito de inveja, Pai amado, todo trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, Pai, enviada para a vida dessas pessoas, seja quebrado, seja anulado, para a honra e a glória do nome do Senhor, dê a vitória para os teus. Pai, que o Senhor abra as portas do céu, Pai. Abre as portas do céu, que as bênçãos do Senhor alcancem os teus, Pai. E aqueles, Pai, qual o Senhor, Pai, tem se revelado com promessas, que eles possam alcançar as promessas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, qual o Senhor tem feito a vida de cada um. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela paz, te agradecemos por cada vitória, te agradecemos pelos livramentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigada. Tenha uma ótima noite, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Sou muito grata por cada um de vocês que tira um pouquinho do tempo de vocês para estar entrando no canal, para estar compartilhando. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.